Olá, chegou a hora de te deixar bem informado sobre tudo o que acontece no campo no nosso estado. O Gazeta Rural está no ar aqui na tela da TV Gazeta com as principais notícias do agronegócio alagoano. E no programa de hoje você vai ver: produtores de arroz participam de capacitação no Baixo São Francisco. No Agreste, a reutilização de água de atividades domésticas tem transformado a vida de agricultores. Famílias investem no cultivo de gergelim no sertão e sonham em implantar uma unidade de beneficiamento em Alagoas. Projeto de plantio de hortaliças em Arapiraca chama a atenção de produtores de outros municípios do estado. Vamos aprender a preparar um nhoque de batata doce, um prato que combina bem com uma variedade de acompanhamentos. E tem música aqui no Gazeta Rural com o Lucas Cantor. Os seus stories não afetam o meu coração. Tu pode postar no paredão dançando com o copo pro ar. Participa com a gente, manda sua sugestão ou dúvida para o nosso WhatsApp 994030740. O Gazeta Rural está só começando. E a gente começa falando sobre uma cultura muito importante na região do Baixo São Francisco. Dezenas de produtores participaram de uma capacitação em Igreja Nova. A ideia é difundir novas técnicas e práticas que podem impulsionar a risicultura na região. Ao todo, 60 produtores e técnicos nos métodos de cultivo de arroz irrigado foram mais uma vez capacitados no município de Igreja Nova. Produtores que envolvem toda a região produtora de arroz, que são 4 municípios do Baixo São Francisco: Penedo, Piaçabuçu, Porto Real do Colégio e Igreja Nova. Então, qual foi a nossa intenção aqui? Diante do grande potencial que a gente sabe que tem, que a gente conhece que tem, a gente vem trabalhando há algum tempo sobre a dinamização dessa cadeia, sobre qualificar toda essa cadeia, tecnificar o que a gente puder de manejo. E o que nós fizemos? Nós trouxemos a Embrapa Arroz e Feijão. É uma unidade da Embrapa que fica em Goiás, ela tem um grande potencial, ela é know-how em todo o mundo. E aí nós trouxemos o que nós tínhamos de bom, de tecnologias. Esses pesquisadores vieram no primeiro momento, mapearam a área, viram os nossos potenciais. Nós testamos materiais genéticos no primeiro momento e na última safra. Nós tivemos uma produção muito acima do que a gente tem aqui na região. Nós alcançamos quase 17 toneladas por hectare de produção de arroz, que foi muito bom. E agora a gente está repetindo. Agora, o treinamento foi de produção em sistemas de cultivo de arroz pré-germinado. Ano passado, nós fizemos uma capacitação voltada para semeadura em solo seco, E estando aqui em Igreja Nova, nós observamos que 90% do sistema de cultivo é em pré-germinado. Então, aí nós tivemos toda uma articulação junto com a Secretaria de Produção Rural e entendemos de fazer uma segunda capacitação. É uma oportunidade da Embrapa Arroz e Feijão trazer todo o seu portfólio de cultivares para cá. Então, nós trouxemos os 5 materiais, começando de 705, 704, 706, 709 e a BRS Pampeira. Essa técnica é uma técnica nova para que a gente possa agregar e tirar algumas dificuldades que os risicultores têm no cultivo do arroz. Um dos pontos é as ervas daninhas. Existem alguns cultivares no sistema antigo, proporcionava essas ervas elas estarem invadindo e diminuindo a produtividade e, consequentemente, o seu vamos dizer assim, o seu recurso retornar para o agricultor, para o risicultor. E essa técnica agora, ela vai diminuir porque o arroz ele já vem pré-germinado, é um sistemática mais, vamos dizer assim, mais fácil de lidar, mas como é novo, existe algumas resistências, por isso que estamos aqui para demonstrar nesse campo demonstrativo que é um experimento que já está consolidado no Sul e trazer aqui para o nosso município para que a gente possa agregar e sim esse risicultor ter o seu retorno, a sua rentabilidade na sua cultura. A área escolhida para passar esse conhecimento foi onde seu Lindomar tem produção. Já são 3 anos de trabalho com arroz e a cada aprendizado aumenta a expectativa de melhorar os resultados do plantio. Uma melhora na produtividade, como eles pregam muito, as variedades, as cultivares da Embrapa, elas exigem menos adubo e com a maior produção. E outras cultivares, às vezes a gente coloca muito adubo, produz bem, mas aí não compensa. Você gasta muito para produzir muito. E com isso você produz bem
com menos, né? Então você tem um custo menor e uma produção maior. Quem sabe já no próximo ano já está assim. Com certeza, com fé em Deus. Dias melhores também devem chegar para seu Eriosvaldo. Ele produz arroz há 50 anos, mas disse que somente agora aprendeu as estratégias certas para garantir uma boa produção. Eu usava um nível de água no lote enorme, né? Ficava, vamos dizer que 50 centímetros, né? Ou às vezes mais, 60 centímetros. E com o conhecimento que ele nos passou, eu produzi muito mais do que produzia, né? Ele falou, veja bem, eu usava 50 centímetros, passei a usar 10 centímetros, 15 centímetros, que ele falou. Disse, olha, o arroz precisa só de 10 a 15 centímetros. Caramba, nós estamos contribuindo para a natureza, né? Que não estamos desperdiçando, e estamos economizando para o distrito, né? Para o nosso distrito. Né? E o senhor aumentou a produtividade? Aumentei a produção. Aumentou em quanto? O senhor consegue estimar? Olha, eu vou dizer, os 30%, eu acredito, de 30% a 40%. Ações como essa têm impulsionado ainda mais a produção de arroz irrigado na região do Baixo São Francisco. O município de Igreja Nova, por exemplo, tem sido um polo importante para o desenvolvimento econômico e da agricultura familiar local. É uma região que tem um potencial muito elevado, é uma região que, quando se aplica as tecnologias já existentes para alta produtividade, tem ótima resposta. Então, o ano passado nós tivemos uma produtividade recorde aqui com o cultivar BRSA 705, na casa dos 17.400 kg por hectare, que isso é simplesmente fantástico. Sempre que tiver algo novo, principalmente de cultivar, nós vamos fazer esse trabalho aqui, trazer o que tem de mais moderno em termos de cultivar de arroz irrigado aqui para o estado de Alagoas. Essa expectativa é ainda maior com a chegada da nova etapa do projeto. Ela deve acontecer na região em 4 meses. Nós vamos implantar esses materiais e nós vamos acompanhar nos próximos meses, até a colheita. Todo o manejo da água, toda a parte de adubação, insumos, controle de pragas e doenças. E aí daqui a 4 meses a gente está de volta para a gente fazer a colheita e verificar a produtividade. E com isso a gente trazer para a região, para os produtores, técnicas, qualidades, manejo, para que a gente alcance cada vez mais uma maior produtividade. Muito importante conhecimento técnico, capacitação, numa região tão forte na produção de arroz como Porto Real do Colégio, Igreja Nova e também aí o município de Penedo. Isso é bom para a economia local, é bom para a economia do estado. E Arapiraca hoje é o maior produtor de hortaliças do estado de Alagoas. E um dos fatores que levou a esse resultado foi um projeto criado há mais de 20 anos no município, o Cinturão Verde. E os números chamaram a atenção de agricultores de outros municípios que foram conhecer de perto a produção de hortaliças na capital do Agreste. O verde das hortaliças é o contraste perfeito com o clima seco do Agreste alagoano. Foi em 2003 que o projeto Cinturão Verde teve a ideia de diversificar as culturas de Arapiraca, indo além da tradicional plantação de fumo e apostando nas hortaliças tradicionais. Nas propriedades do Everaldo, cerca de 50 pessoas trabalham no cultivo das hortaliças, em uma produção mensal que pode ultrapassar 5 milhões de mudas. A gente já chegou aqui a trabalhar com mais de 100 pessoas, né, nessa época, por causa que tinha pouca tecnologia e tal. Hoje eu estou com mais de 50, 60 pessoas trabalhando diretamente aqui. Mas mais do que isso, é as pessoas que são beneficiadas. Então, se for matematicamente falar, mais de 2.000 pessoas são beneficiadas, porque a cada pessoa que eu vendo, é famílias que estão ali produzindo a hortaliça e que a gente está ajudando ele a produzir. Então, indiretamente, tem muito mais famílias sendo beneficiadas também com isso aqui. Boa parte do cultivo é feito de maneira manual. Os trabalhadores separam as sementes e colocam cada uma delas nas células, esses quadradinhos pequenos preenchidos com terra. Quando nascem os primeiros brotos, logo são levados para essa área de estufa, onde recebem os devidos cuidados e são regadas periodicamente. Quando já estão grandes, voltam para a área externa, com os últimos cuidados para serem vendidos. Eu produzo hortaliça desde criancinha, com a minha mãe, especialmente. Meu pai plantava fumo, minha mãe plantava hortaliça, eu ficava mais com ela porque era muito pequeno. E
ao decorrer eu cresci nessa área. Acompanhei meu pai para Ceasa, vendendo também já hortaliça, especialmente couve. E depois surgiu, né, eu já estava negociando já, uma viagem para Pernambuco. E nessa viagem eu vi lá uma estufa lá produzindo mudas, de hortaliça, né? Couve, alface, repolho, essas coisas. E eu vi ali que tinha essa necessidade em Arapiraca de ter essa semeia de mudas para vender para as pessoas. Ele distribui hoje para não só aqui para o município, mas município vizinho, inclusive até estado diferente, como Paraíba e Pernambuco, eles entregam mudas. Então isso só expandiu cada vez mais essa produção. Então hoje os produtores de hortaliça aqui do Cinturão Verde estão satisfeitos com a sua produção e com a sua renda. Hoje já são mais de 330 produtores cadastrados na Secretaria de Agricultura. Toda essa demanda gera benefícios para inúmeras famílias. Atendemos a mais de 1.000 agricultores aqui da região. Então, esses produtores conseguem, com essa produção de hortaliça, ter uma boa renda e, com isso, manter a sua família no campo produzindo essas hortaliças, que atende não só uns 40 municípios aqui na região do Agreste, como também a Grande Maceió. O projeto chamou a atenção de outras cidades. Denisson é secretário de Agricultura de Marechal Deodoro e veio fazer uma visita para entender como tudo funciona. A ideia é, em breve, levar o projeto para Marechal. Veio fazer essa visita aqui para ver se a gente implanta em Marechal aqui o mesmo sistema. Mas antes de nós implantarmos, a ideia será comprar aqui as mudas para a gente levar para lá e de lá o pessoal, eles venderem, entendeu? Mas, a princípio, é implantar o mesmo sistema daqui. No final das contas, tudo isso ajuda o produtor, né, a diversificar ainda mais a sua renda, né? Exatamente, porque além dele pegar esses produtos, ele levar para casa também como uma forma de alimentar os seus filhos, até um parente, essa coisa mesmo, eles vão ter um recurso lá garantido, porque eles vendem para a Prefeitura de Marechal Deodoro. E outra coisa, eles vendem na feira também, já é um valor a mais que eles ficam com ele no bolso, porque para a sua subsistência, né? É isso aí, pessoal. Arapiraca é muito forte na produção de hortaliças e que a produção possa ser expandida em outras regiões do estado. E a gente permanece aí na região do Agreste porque um projeto da Associação de Agricultores Alternativos está beneficiando várias famílias da região do Agreste de Alagoas. Sabe por quê? Eles conseguiram transformar áreas em quintais produtivos através de um sistema de reutilização de águas do uso doméstico. Uma prática sustentável que traz vários benefícios econômicos e ambientais. O dia começa assim. Logo depois do café é hora de lavar a louça. Antes de ir para o campo, a dona Cida cuida da casa. Ela também lava as roupas e deixa tudo limpinho. E nas tarefas domésticas, nada se perde. A água que sai das torneiras é reaproveitada e se transforma em irrigação para a agricultura. O sistema implantado pela Associação dos Agricultores Alternativos é um modelo individual de tratamento e reutilização das águas de uso doméstico. Funciona assim: a água captada passa por um filtro, em seguida é direcionada para um reservatório. De lá é bombeada para um sistema fechado de irrigação, integrado a um quintal agroecológico. São reaproveitados por dia cerca de 300 litros de água em cada propriedade rural. Na área da dona Cida, são mais de 300 metros quadrados de plantio. São hortaliças, aquelas que a gente pode consumir, na questão que, vamos dizer, o tomate. A cebolinha não pode, que é folha, nem alface, nem o coentro, mas a gente planta o quiabo, tomate, pimentão, dá para se plantar, né, para utilizar essa água. E também frutífica, questão de, eu tenho café, eu tenho goiabeira, eu tenho laranjeira e muitas outras aí, né? E então na questão de animal tem outras plantas, tem umas plantas aí que servem para forragem, forrageira, capim, o sogro, palma, é uma diversificação. Eu vejo assim uma sustentabilidade e uma segurança, porque é o seguinte: no verão aqui a seca é muito grande, o solo, as plantas ficam muito murchas, resseca. E com esse sistema de irrigação dessas águas de cinza, né, é utilizado, as plantas a gente liga a bomba na irrigação e as plantas continuam verdinha e no ponto de fazer a ração para o animal, né?
O animal, quando a planta é seca, eles às vezes ficam me achando ruim. E a plantação verde, eles consomem com mais, a gente vê com mais gosto, com mais prazer. Essa tecnologia social, dentro dessa proposta do saneamento rural, ela vem para equacionar um problema que antes que era água no terreiro. Que a água no terreiro ela veiculava doenças hídricas, né, verminoses, proliferação de mosquitos. E a partir dessa tecnologia social chamada de sistema biógrafo familiar, é possível, né, a utilização, a captação de um sistema fechado para a reutilização dessa água em sistema de produção agroalimentar. O recurso para a implantação das tecnologias que integram o sistema de bioágua familiar veio do Banco do Nordeste. O projeto da Agra foi selecionado no edital do Fundesc de 2023. É um fundo de desenvolvimento para financiamento a projetos de tecnologia e inovação para a região Nordeste, Norte de Minas e Espírito Santo. E esse projeto foi um dos que foi selecionado no ano de 2023. A Agra concorreu a um edital público, né? E foram aportados aqui mais de R$350 mil para atender em torno de 25 unidades com a implantação do projeto Bioágua Familiar. O reuso da água ajuda a minimizar os efeitos das mudanças climáticas e também tem transformado áreas em quintais produtivos, incentivando a agroecologia e a consciência ambiental. É estratégico hoje, dentro do semiárido, você reutilizar a água, você captar, armazenar e conservar a água, né? Então essa tecnologia ela vem para se juntar a um conjunto de tecnologias sociais para solucionar e promover paisagens agroalimentares, né? Transformar paisagens secas em paisagens produtivas, né? Então esse é um dos grandes objetivos desse projeto. O sistema foi instalado na casa do seu Antônio há 6 meses. A propriedade fica em Igaci, uma região seca de pouca chuva. A reutilização da água mudou a realidade do campo, que segue sendo transformada. Mudou muito, a gente tirou aquela água, aquela sujeira que tinha do quintal, né? Toda a água ficava exposta, né? E hoje, graças a Deus e o projeto, toda a água, o terreiro é limpo, toda a água vem para aqui. Aqui eu aproveitei o sistema, né? Aí eu já tinha alguns pés de goiaba, né? A celora. Aí eu já coloquei dentro do quintal, né? Plantei milho, plantei feijão de corda, já colhi, né? Já colhi feijão de corda. Agora já é a segunda safra de milho que eu estou colhendo, né? E eu estou gostando da experiência. Estou gostando bastante. Eu pretendo manter e pretendo também fazer mais outro quintal diferente, né? Com outro reuso de outras águas. E esse reuso de água foi maravilhoso. A ideia é que o projeto atinja mais regiões e sirva de referência para a aplicação da tecnologia em outras áreas. Dentro dos municípios prioritários do projeto são os municípios de Igaci, Palmeira dos Índios e Estrela de Alagoas, né? Então esse é o recorte desse convênio. A partir dessa inspiração que a gente quer mostrar aos governos municipais, ao território do Agreste e ao estado de Alagoas, que é possível, né, que o governo, tanto estadual como federal e os municipais, invista no saneamento rural, porque a gente tem um grande passivo ambiental, ou seja, 99% assim, da zona rural dos municípios não tem saneamento rural. Né? Então, a gente quer mostrar, através de tecnologia social de baixo custo, que é possível a gente universalizar e fazer um processo desse, quem sabe aí ter 1 milhão de saneamento rural em todo o Nordeste, a partir dessas inspirações. Muito bem, essa é uma iniciativa que contribui para a preservação do meio ambiente e sustentabilidade, e que esse projeto seja levado para outros municípios alagoanos. E aqui no Gazeta Rural você já viu o julgamento de animais de diferentes raças, ovinos, caprinos, mas você já ouviu falar em julgamento de flores? Mais especificamente sobre julgamento de orquídeas? Pois é, pessoal, existe sim. Nós estamos em um julgamento que reúne orquidófilos de várias partes do estado de Alagoas. Estamos recebendo aqui o Vinícius e o Eduardo, que são membros da Associação de Orquidófilos do estado. Bom dia, Vinícius. Eu queria que você explicasse para a gente, primeiro, o intuito desse julgamento. Veja só, a associação hoje ela é composta por praticamente 70 membros distribuídos aí em todo o estado e é uma forma da gente incentivar essas pessoas a estarem participando, a estarem se dedicando ao cultivo cada vez mais. Esses orquidófilos são
pessoas que cultivam essas orquídeas, que gostam dessas orquídeas, elas se dedicam a esse trabalho para que elas consigam ter esse resultado, ter flores abundantes, terem plantas saudáveis. Então, de ter esse capricho de comprar plantas selecionadas, plantas que realmente valham a pena, que tenham uma apresentação muito boa. Então, é a forma que a associação encontrou de dar esse incentivo a esses orquidófilos, fazendo um julgamento e premiando. Eles saem premiados. São quantos associados em todo o estado? São cerca de 70 associados em todo o estado, sendo a grande maioria aqui em Maceió. Para poder participar, ou seja, um orquidófilo, por exemplo, não basta apenas cuidar como qualquer outra pessoa cuida. Tem que passar por alguma capacitação? É preciso conhecimento, manejo, nessa parte técnica também? Para que ele participe do julgamento das nossas exposições, ele primeiro precisa ser associado, certo? Segundo, ele vindo aqui na exposição, ele tem acesso ao pacote completo. Ele tanto tem a planta, ele tem os insumos de cultivo e também tem a capacitação. A gente aqui tem oficinas, tem cursos, tem palestras para que essas pessoas se capacitem e conheçam bem como é que funcionam as orquídeas, porque ela não tem nada a ver com as outras plantas. A começar que a grande maioria delas não leva substrato, não leva terra, solo. Então, ela tem algumas particularidades, tem regra de adubação, de manejo e tudo mais. Ou seja, para ficar realmente bonita como cada uma dessa daqui, o Eduardo, ele também é membro e vai explicar para a gente quais são os critérios, como é que na prática esse julgamento avalia, os avaliadores, eles analisam cada orquídea como essa aqui. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Então, primeiro, para facilitar, a família Orquidaceae, né, a família das orquídeas, é uma família muito rica em número de espécies, são mais de 35 mil espécies, mais de 150 mil híbridos. Então, a variedade morfológica é muito grande, né? São plantas que, de certa forma, são muito diferentes. Então, a primeira coisa que a gente faz, o primeiro trabalho, é sistematizar isso em categorias. Então, as plantas hoje estão divididas em 12 categorias. Aqui a gente tem exemplo de algumas, né? Aqui são, por exemplo, a melhor Vandácea da exposição. Então, são essas plantas que têm esse crescimento em forma monopodial, um crescimento único, essas flores geralmente bem grandes. Aqui a gente tem outro exemplo, uma planta que é bem diferente, né? Comparando com essa outra, é um Oncidium. Então esse aqui entra na categoria de melhor Oncidium. E aqui nós temos duas plantas que são até mais parecidas. Essa é uma Cattleya labiata, é uma espécie que inclusive ocorre em Alagoas. E esse aqui é um híbrido de Cattleya. E aí essa categoria entra essas plantas que são cruzamentos, feitas de cruzamentos a partir dessas Cattleyas, né? Que o cruzamento serve justamente para isso, para a gente adquirir características que melhorem a forma da planta, melhore o colorido. Então a gente comparando aqui, a gente vê que essa planta é bem mais colorida, tem um contraste muito mais bonito, ela é muito mais robusta. E o que é observado, né? Os critérios observados para avaliar cada uma delas. E aí depois que a gente sistematiza tudo isso em categoria, a gente julga basicamente em 3 critérios: saúde, o cultivo e a floração. Então, na saúde, a gente avalia o aspecto fitossanitário da planta, se ela tem alguma doença, se ela tem algum problema. O cultivo, a gente avalia como esse orquidófilo ele cuida dessa planta. Então, se o vaso está bem limpo, se esse vaso está novo, se o vaso não está quebrado. Então, tudo isso. A gente avalia tanto o vegetal e aí, no critério de floração, a gente avalia o conjunto floral. Na saúde dessas aqui, você encontrou alguma coisa que poderia ser melhorada, enfim? Então essa planta aqui, por exemplo, ó, a gente observa que foi uma planta que, por algum motivo, sofreu um corte aqui nessa folha, sofreu um corte aqui nessa outra folha, e isso faria com que ela perdesse pontuação nesse processo de julgamento. O mesmo ocorre nessa aqui, ó, pode ser um detalhe bem pequeno, mas uma mancha aqui, a gente precisa avaliar o que seria essa mancha, se é uma mancha de sol, se é uma queimadura, se é uma doença. Então faria com que essa planta também perdesse pontuação no processo de julgamento. E a gente viu algumas situações que poderiam, algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Mas no caso, as coisas positivas que você conseguiu identificar aqui? Por exemplo, essa planta é uma planta nativa, né? Uma planta que ocorre em Alagoas, ela não é nativa, mas que ocorre em Alagoas. E aí, no momento que a gente avalia, sobretudo, a floração, a gente avalia a forma dessa planta. E forma é justamente o aspecto da flor. Então, se a gente compara essas duas flores aqui, por exemplo, a gente vê que essa aqui é mais preenchida. Então, comercialmente, é uma planta mais atraente, porque ela tem uma forma melhor, ela tem um contraste melhor do que essa, por exemplo, que é uma planta que a gente considera que seja mais magrinha, ela
ela é menos robusta, ela é menos composta. Então o que a gente geralmente avalia como pontos positivos é sobretudo esse conjunto floral. E aí nessa planta aqui, por exemplo, a gente não consegue avaliar a forma da flor. Então o que é que a gente avalia nessas categorias que a gente não consegue avaliar a forma? A gente avalia o conjunto floral. É como essa planta chama a atenção nesse conjunto. Então aqui é um conjunto de flores que de certa forma também chama a atenção, assim como essa única flor bem colorida. Ok, Eduardo. Vinícius, para aqueles orquidófilos que infelizmente não conseguiram participar desse julgamento, as próximas edições vêm aí, novas exposições, novos julgamentos, como é que faz para se inscrever? Ele precisa vir para nossas reuniões. As nossas reuniões sempre são no primeiro sábado de cada mês, às 14 horas, aqui na sede do IBAMA, no Centro de Visitantes. Ele precisa comparecer às nossas reuniões, começar a participar dos nossos encontros na associação, se associa, se capacita, a gente faz o treinamento, ensina ele a cuidar da orquídea e a partir da próxima exposição ele já participa com suas plantas no julgamento. Muito obrigado mais uma vez, o Vinícius e o Eduardo. São curiosidades que você só acompanha aqui no Gazeta Rural. E daqui a pouquinho, após o intervalo, nós vamos ver a produção de gergelim que vem crescendo no sertão de Alagoas. E aí os produtores sonham na implantação de uma unidade de beneficiamento que pode trazer renda para muitas famílias. E vamos ver como prevenir pragas em grãos na hora de armazenar. É daqui a pouco, após o intervalo comercial, o Gazeta Rural volta já. Estamos de volta com o Gazeta Rural, direto desse local aqui arborizado, bonito. E no sertão de Alagoas, agricultores estão aprendendo a cultivar o gergelim em consórcio com outras plantas. Uma iniciativa que traz benefícios econômicos e ambientais para a zona rural. Francisca é agricultora e vive da cultura consorciada, onde numa mesma área são plantadas várias espécies de plantas. Do lado de casa, ela mantém algumas dessas áreas, onde chegou a ter 22 variedades tradicionais no sertão alagoano. Entre elas, o gergelim, uma cultura tradicional na agricultura local. Eu conheci o gergelim através dos meus pais, dos meus avós, então vem de geração para geração. E a gente plantava para comer e fazer remédios naturais, e a gente fazia o doce, e a gente fazia também o leite do gergelim para as crianças que não tomavam outro leite que era doente. E a gente comia muito o gergelim, só não vendia, porque a gente não tinha esse conhecimento. Ano passado, Francisca começou a investir na produção do gergelim e agora a expectativa dela é aumentar ainda mais a produção. Para isso, ela planta o gergelim com outras culturas em consórcio e tem dado certo. Com todas as ervas naturais, feijão de corda, o milho, o capim. Então é um consórcio, a gente planta esse consórcio, a gente planta todas as coisas dentro e linhas, a gente faz muitas linhas dentro do consórcio. Francisca faz parte de uma associação que reúne outros agricultores e que plantam no mesmo regime de roça consorciada. Um deles é o seu Zé Lima, que também conhece o gergelim como cultura tradicional. Eu, muito pequenininho, aprendi com a minha mãe também. Na época eu já plantava carreira de gergelim. É o girassol, o gergelim, já aquelas plantas medicinais que a gente sempre utilizava. A Rosana é presidente da Associação Flor de Caraibeira, que orienta os agricultores de Piranha sobre como plantar de forma consorciada. A associação nasceu através das regras para a produção do algodão e hoje certifica os agricultores da região como produtores de orgânicos. O gergelim entrou na produção aí, como um inseticida natural. Introduzimos o gergelim como uma necessidade de afastar as formigas, né? Que as formigas atacavam o roçado. Ela hoje está gerando renda e dignidade aos agricultores. Então, nós fazemos essa certificação entre nós mesmos. Hoje nós temos a garantia que estamos produzindo e levando essa garantia para o mercado, que o nosso produto é um produto avaliado, é um produto certificado. A assistência técnica aos agricultores, quem dá é a Ana Cristina. É ela quem orienta sobre como plantar e fazer a manutenção do roçado até o ponto de colheita. Ele é uma cultura que
completamente adequada para o nosso sertão, né? Se você planta dentro do protocolo, respeitando a época de plantio, ele é uma cultura também fácil de produzir, ela é muito resistente. Tem 90 dias para ela do plantio até a colheita, então é relativamente curto o período, dá para plantar até 2 vezes ao ano, então ter 2 colheitas do gergelim aqui no Alto Sertão, bastante viável. Com o cultivo simples do gergelim, a associação já enxerga potencial para ampliar a produção. A Sueli e a Cida são de uma unidade de beneficiamento de alimentos que fica em Sergipe. Elas estão comprando a produção de gergelim dos agricultores de Piranhas para beneficiar, transformando isso em óleo, tahine, que elas colocam nesses potinhos para vender. Além disso, o gergelim tem potencial para diversas outras receitas. Ele vai no bolo, ele vai na vitamina, inclusive do óleo, quando a gente faz, tem uma torta, e a torta é muito rica. A gente funciona quando tem a matéria-prima, né, que é com o gergelim, quando a gente colhe, aí leva lá para a UBA, né, primeiro faz uma rastreabilidade daquele produto, né, que chega, os agricultores chegam, a gente faz a rastreabilidade e aí vai selecionar aqueles que está limpo e daí para frente a gente começa a trabalhar com o gergelim. E com essa troca de experiência, a associação espera que em poucos anos uma unidade de beneficiamento de alimentos 100% alagoana esteja funcionando e gerando mais renda para os agricultores de Alagoas. A gente não tem uma UBA, mas é o nosso sonho, né? A partir de 2027, está beneficiando todos os nossos produtos, não só o gergelim, como o amendoim, como o feijão, como todos os produtos, embalando direitinho, já jogando no mercado. Trabalhar de combate à desigualdade, né? Porque se aquela unidade de beneficiamento é do próprio agricultor, tudo de renda que é gerado volta para a base da pirâmide econômica do Brasil. Um sonho que também é dos agricultores. A gente quer uma UPA aqui em Alagoas. Então é o nosso pensamento, é o nosso trabalho e é o nosso objetivo, ter isso na nossa mão. E a gente fala agora sobre cuidados para evitar a dor de cabeça lá na frente. Um descuido na hora da colheita e principalmente no armazenamento. E aí toda a produção pode ficar comprometida pelas pragas que seguem com os alimentos. Um prejuízo grande que pode ser prevenido. As pragas de armazenamento são insetos que se alimentam dos grãos e das farinhas. Elas podem ser de várias espécies e atacar diferentes culturas. A maioria são besouros, né, dessa ordem Coleóptero, que são mais resistentes, conseguem se desenvolver nesse grão desidratado. E também temos traças, né, que são pequenas mariposas que têm relatos também, não só em farinhas, mas também em grãos. Aqui é exemplo da traça, é bem comum, né, a gente encontrar essa pequena mariposa, né, em casa, a gente abre o armário e se depara com elas, né, mas os besouros é mais característico. Então, são os chamados carunchos ou gorgulhos. Então, temos várias espécies e a mesma espécie pode atacar grãos diferentes, né? Eles são polífagos, ataca mais de um hospedeiro, né? E aqui é a depreciação que ele acaba fazendo. Algumas culturas são mais afetadas. As principais culturas grãos, né, que a gente encontra, a coincidência dessas pragas, é o feijão, o milho, o arroz, soja e as farinhas em geral. A grande preocupação é quando esse ataque já inicia no campo, né? Muitas vezes é colhido, tem a preocupação de estar ali desidratando o grão, mas o grande problema é quando ele já vem do campo infestado, que a gente chama contaminação cruzada. Os prejuízos podem ser grandes. Entre os danos causados estão a redução do peso dos grãos, do valor nutritivo e da qualidade da produção. Alguns cuidados evitam o ataque de insetos e, em caso de infestação, é possível controlar para que não se espalhe. Quando ele é atacado, né, aparentemente está um grão sadio, mas o ciclo do inseto está ocorrendo lá dentro. Então, a gente pode até ver os ovos na parte externa do grão, mas a larva está se alimentando do conteúdo e daí inviabiliza a germinação, se for destinado para semente. Se for para o consumo, pode ter uma perda, né? Aqui só vai ficar, vamos dizer, a casca do grão. Então, pode chegar uma perda aqui de mais de 50%. E em armazém, tem que ficar fiscalizando sempre, porque um casal de inseto é suficiente para dar início a um ataque severo.
O produtor tem que se preocupar na hora da colheita, né, ver se esses grãos, antes de armazenar nas embalagens, saco, ver se não está infestado, né? Um indício que a gente observa sempre quando está armazenado são esses excrementos, né? Então, quando a gente olha o grão, seja lá em sacos grandes ou embalagens pequenas de 1 quilo, a gente vê esse pozinho no fundo da embalagem, seja lá em embalagens de 50 quilos, seja em embalagem pequena, então já deve separar, eliminar, né, esse grão atacado para não infestar os outros. E para evitar que ele se prolifere, é bem comum a gente encontrar agricultores, né, produtores rurais, guardando sementes crioulas. Então, essas garrafas PET é a forma mais comum que a gente encontra deles armazenarem. Uma vez guardado aqui, a gente acha que está 100% seguro. Mas se essa contaminação já veio do campo, né, quando vai armazenar, infelizmente, vai estar só proliferando. Então, há relatos de agricultores que guardam sementes crioula que está infestada. A garrafa PET é muito difícil, né, é quase impossível do inseto conseguir ovipositar, porque é uma embalagem resistente. Então, a infestação que tiver é porque já armazenou infestado. Em casa, antes de consumir, também é preciso ter atenção. Em casa, né, é bem comum a gente já ter grãos abertos, né, seja lá 1 quilinho de feijão, um pacotezinho de milho, né, que é bem comum, milho de pipoca. E quando há essa infestação, é importante ficar sempre em observação, porque o inseto tem um ciclo, né? Então, quando ele completa o ciclo, virar o adulto, aí vai infestar novos grãos, inclusive pacotes fechados, ainda sadio. A fêmea consegue ovipositar na embalagem e alcançar o grão e daí iniciar um novo ciclo. Aí tem um novo ataque. Então, em casa também é importante ficar sempre em observação, né, para ver se tem esses grãos infestados. E produtores e representantes de cooperativas alagoanas participaram da maior Feira Internacional de Alimentos e Bebidas que ocorreu no início desse mês em Colônia, na Alemanha. Eles levaram coco ralado, flocado, leite de coco, óleo de coco, leite em pó, pimenta do reino, doces, sucos e bebidas lácteas. A secretária de Agricultura do Estado também participou da feira. Essa foi uma oportunidade de mostrar para o mundo a qualidade dos nossos produtos e a diversidade que temos aqui em Alagoas. E é claro, vai contribuir também para abrir novos mercados através das exportações e fortalecer ainda mais a nossa agricultura familiar. E por falar em feiras, a 8ª etapa do Circuito Regional de Feiras da Agricultura Familiar e Economia Solidária vai ocorrer no dia 17 de outubro em Santana do Ipanema. Vão ter vários estandes com frutas, verduras, doces, peças de artesanato e muito mais. Você que é do sertão e quer aproveitar produtos fresquinhos e de qualidade, essa vai ser uma grande oportunidade. Então, já anote aí na agenda, dia 17, no Largo Cônego José Bulhões, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, em Santana do Ipanema. E agora vamos falar de capacitação a homens e mulheres do campo. O IFAL-Satuba está com 50 vagas abertas para o curso subsequente ao ensino médio em agroindústria. E quem vai falar sobre os detalhes desse curso é o Peterson Melo, que é coordenador geral do curso lá em Satuba. Seja bem-vindo ao Gazeta Rural. Primeiro, quem é que pode se inscrever, Peterson? Olá, Nick. Olá a quem nos assiste. Então, pode se inscrever os beneficiários da reforma agrária que são cadastrados junto ao INCRA, ou seja, pessoas assentadas, acampadas, população caiçara, povos quilombolas. Este é o público-alvo desse curso novo, que é a primeira oferta, né, nessa modalidade chamada modalidade Pronera, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Então, que é uma parceria. Esse curso é financiado pelo INCRA e ofertado pelo IFAL. Então, é a primeira turma, nós estamos com inscrições abertas e ofertando 50 vagas. E o que é que essas pessoas, o que é que elas vão aprender nesse curso? Então, eles vão fazer esse curso, que é um curso subsequente, né? Ou seja, para quem já tem um ensino médio, né? Para esse público-alvo, porém, que já tem um ensino médio. Então, eles vão estudar um curso em agroindústria, porque como são pessoas do campo, que geralmente produzem e comercializam seus produtos in natura, eles vão aprender aí todo o processamento de matéria-prima vegetal e animal para poder agregar valor a tudo que eles produzem no campo no dia a dia. E esse curso terá duração de... Qual o prazo de duração do curso? Então, esse curso ele está previsto para iniciar já agora em novembro, final de novembro. Né? Ele tem duração de 18 meses, né? E ele vai ocorrer na chamada pedagogia da alternância, que ele vai ali combinar
períodos de tempo-escola, em períodos concentrados, geralmente de 20 e 25 dias. E esse curso vai ocorrer em 2 lugares inicialmente. No Centro de Formação do MST, no povoado Oricuri, em Atalaia, né, nas aulas mais teóricas, e as aulas práticas junto aos laboratórios ocorrerão no Campus Satuba, no IFAL Campus Satuba. Ou seja, é um curso 100% presencial. Isso, ele é presencial, vamos pensar semipresencial, visto que já nós temos nesse tempo escola, eles vão se concentrar e ficar esse tempo inteiro lá, e no tempo comunidade eles retornam para a comunidade deles para aplicar exatamente essas técnicas que estão sendo aprendidas nas disciplinas. Interessante que é a primeira turma, né? Qual a expectativa, Peterson? Na verdade, histórico, né, para o nosso IFAL. O Proner em si, ele foi criado em 98. Mas essa é a primeira oferta pelo IFAL. Então, é uma oferta histórica de 50 vagas e essas inscrições, Nick, elas estão abertas até agora, o dia 19/10. Então, é tempo suficiente para esse público juntar a documentação e se inscrever de forma online no site do IFAL, né, Satuba, um edital, formulário de inscrição, para que esse público possa aproveitar esse nosso curso. Agora, me diga uma coisa, após a conclusão desse curso, qual a expectativa? O que é que vocês esperam de cada um desses, né, desses produtores e produtoras que vão participar desse curso? Então, eles serão técnicos em agropecuária certificados pelo IFAL, né? Nossa instituição, inclusive o Campus Satuba, é um campo centenário. Hoje, esse ano fizemos 114 anos, né, com toda a expertise que o IFAL tem no mercado alagoano e brasileiro, né? Então, eles vão ser técnicos em agroindústria, vão poder tanto desenvolver os produtos que eles plantam, como podem também trabalhar em agroindústrias no estado, fora do estado, enfim, um leque amplo, né, do mercado de trabalho para esse público que estará se formando conosco. Eu queria que você reforçasse mais uma vez para quem está em casa, onde se inscrever, como se inscrever, até quando. Ok, então, reforçando, nós estamos com inscrições abertas até o dia 19/10, agora de outubro, certo? Tudo online, né, no site do IFAL Satuba e nas redes, Instagram do IFAL, oficial do IFAL Satuba. Nós estamos com ampla divulgação desse edital e desse formulário de inscrição. Então, junta a documentação, coloca no formulário de inscrição online, envia para nós e vamos aguardar os resultados mais à frente. Mas todas as informações estão disponíveis no nosso site. E só para a gente fechar aqui, após essa conclusão das inscrições, o curso já começa quando? Quando é que eles vão saber se eles vão poder participar? Tem algum critério de avaliação para que eles ingressem no curso? Então, o critério de avaliação, na verdade, é notas do ensino médio, português e matemática, né? Vamos ranquear os 50 primeiros, né, nessas médias, e o curso está previsto, após essas inscrições homologadas, né, vamos fazer o ranqueamento, atendendo também a política de cotas da lei de cotas, né, e está previsto para iniciar o primeiro módulo, que serão 5 módulos presenciais desse tempo escola, no dia 24 de novembro em princípio. Havendo alguma prorrogação, nós iremos estar informando em nosso site. Mas inicialmente as inscrições vão até o dia 19 e após os candidatos forem selecionados, as aulas estão previstas para iniciar no dia 24 de novembro agora. Primeira turma histórica. Primeira turma histórica, muita satisfação para nós, né? Um privilégio podermos estar ofertando um curso nessa modalidade Pronera, que vem aí a subsidiar essas pessoas ligadas ao campo, né? Pessoas que são, de fato, que produzem e que vão ali ter um outro olhar em relação ao nosso curso, até porque muitas vezes a gente oferta um curso que fica muito no campo teórico. Como essas pessoas são do campo, então elas vão, de fato, aplicar todas as técnicas que serão aprendidas ao longo do curso na prática deles. Então, sai do abstrato e entra na prática, então isso tem sido extremamente satisfatório para nós. Conhecimento empírico, conhecimento passado de geração em geração e principalmente o técnico, que é importante. Tudo isso é uma combinação perfeita que realmente já deu certo já. É isso mesmo, então a gente já de antemão agradece a oportunidade aqui de divulgação na Gazeta, né? E vamos com as inscrições e em seguida para começar o curso. Muito obrigado, Nick, pela oportunidade. Ok, Peterson, muito obrigado, boa sorte para todo mundo. Daqui a pouco, após o intervalo, tem aquele momento delicioso aqui no Gazeta Rural que todo mundo gosta. Nós iremos aprender a fazer uma receita de nhoque de batata doce. Uma delícia, gente! E é claro, não podia faltar música. Já já, após o intervalo, tem música com o cantor Lucas Cantor. É já já, não sai daí. O que eu tô vivendo eu não vou falar, pra você não chorar.
Estamos de volta com o nosso Gazeta Rural, o último bloco, e a gente fala agora sobre tecnologia. Pois é, a cada dia que passa a tecnologia evolui e fica ainda mais presente na nossa vida, no dia a dia. Ela tem feito a diferença até para quem trabalha no campo. E um aplicativo vem ajudando agricultores a melhorar a produção e a gestão do negócio. E tudo, gente, é controlado por ele, pelo celular. A dona Sebastiana produz hortaliças e tubérculos em geral, em uma parte dessa propriedade que fica no bairro Bela Vista, na área urbana de São Miguel dos Campos. É daqui que ela tira o alimento e o sustento da família, já que parte da produção é vendida na feira da cidade. Apesar de fazer isso a vida toda, nunca teve cuidado com a parte financeira dos negócios. Não tinha controle não, na verdade era essa, né? Só sabia no final da feira ou no final da semana o que tinha arrumado, mas não tinha controle de nada. O seu firmo é outro usuário dessas terras. Sobrevive do que planta e vende há quase 30 anos. E a parte das finanças também foi algo que nunca foi valorizado por aqui. Fazia devido ao lucro, né, que a gente tinha. Eu só não fazia saber a quantidade de lucro, né? Mas sabendo que tem lucro, sobrevivia, né, tem que ter lucro. Né? Os dois são acompanhados pelo Senar e passaram a ter acesso a um aplicativo desenvolvido pelo órgão para poderem acompanhar de perto as evoluções e as dicas das suas propriedades. É o Conecta Produtor. Como é que ele funciona? Tudo que nós fazemos dentro da propriedade, tudo que o nosso técnico de campo efetua de atividade, tudo que o supervisor faz de indicações também, pode ser transformado num dado muito prático, que está ali a um clique, para que o produtor possa verificar o que está sendo feito. Nós temos outras ferramentas, como por exemplo o caderno do produtor, que tem lá para produtores que são mais à moda antiga, que gostam de manter tudo ali na caneta. Então, o que foi pensado? Vamos trazer a facilidade desse caderno para uma interface simples, para uma interface bonita, legal, que chame a atenção do produtor e que ele queira utilizar. Então, todas as planilhas, todos os dados que estão ali no caderno, eles foram colocados, transformados em planilhas, em dashboards interativos dentro do aplicativo. Então, é muito mais prático você ter essa informação ali a um clique. A função no aplicativo que mais se destaca é a de gestão de negócios. Ele vem com essa capacidade de trazer um monitoramento mais assertivo. Você vê lá no caderno, você vai colocar os dados, mas você vai precisar fazer uma soma, uma subtração ali do que você comprou, do que você vendeu e tal. E o aplicativo não, você joga a informação, ele transforma esse dado e já te dá esse dado pronto numa interface que você consegue visualizar muito mais fácil se você está tendo resultados positivos, o que você precisa melhorar, o que você já faz que você pode disseminar também para outros colegas produtores rurais. Então, eu acho que o grande diferencial do aplicativo é essa facilidade de mostrar ao produtor o resultado que ele está tendo. Em Alagoas, cerca de 2.000 produtores rurais já fazem uso do aplicativo, que é gratuito e está disponível nas versões Android e iOS. E o apoio dos técnicos na disseminação do aplicativo dentro das propriedades rurais é fundamental. A gente tem que ensinar o produtor a usar, mostrar para ele a importância de ter esse dado nesse nível de acompanhamento e monitoramento. Então, os nossos técnicos de campo foram capacitados no aplicativo, com o acompanhamento dos supervisores, e eles passam essa tecnologia aos produtores que depois começam a andar com suas próprias pernas. O Naciel é o técnico responsável pela orientação da dona Sebastiana e do seu firmo. Ele auxilia os dois nesse trato junto ao app. E dos 30 produtores que acompanha, 25 já estão conectados. Mas a dificuldade está em trazer todos para esse novo ambiente. A tecnologia ela esbarra, às vezes, na falta de manuseio, né? Na capacidade do agricultor manusear aquele aplicativo e até mesmo na parte do agricultor adquirir aquele aplicativo, porque às vezes os celulares que eles têm, eles não são compatíveis, né? Não são smartphones ainda, alguns. A questão de área também na propriedade, porque às vezes nem sempre você tem, às vezes o agricultor não tem, às vezes você não consegue também colocar do seu, porque o seu telefone também não tem acesso naquele momento. E tem a questão, às vezes, o pós, né? Dele não conseguir manusear. Mas aí a gente vai estar fazendo esse acompanhamento, né? E tentando fazer com que eles venham para essa tecnologia, né, e consigam acessar e consigam ver que eles, para eles isso é um ganho de conseguir monitorar as nossas atividades e ter a informação, né, acessível ali a todo tempo
ele precisar, né? Mas atenção, que esse serviço só está disponível para os agricultores que recebem orientação técnica do Senar. Mas se você se interessou pela novidade, não tem problema, é só chegar junto. Procurar os nossos parceiros, sindicatos rurais, o pessoal do SEBRAE, que é um grande parceiro nosso, FETAG, todas as prefeituras, secretarias de agricultura, e demonstrar o interesse. As pessoas envolvidas nesse processo, eles entram em contato com a equipe e a gente vai até o município, faz toda uma sensibilização, mobilização, apresentação dos nossos projetos, não só da assistência técnica, mas também dos nossos treinamentos de formação profissional, de promoção social e os projetos especiais de saúde. Então, todos os produtores que querem podem sim ser atendidos por qualquer projeto do Senar. E aí aqueles que entrarem na assistência técnica vão ter esse plus aí do aplicativo. E a gente traz agora uma receita de um prato italiano, mas que leva um ingrediente bem regional, a batata doce. Uma ótima opção para quem quer comer uma massa com aquela pegada mais fitness. Vamos ver. Um prato que traz uma mistura de sabores com um toque regional. Esse é um nhoque diferente e quem vai ensinar pra gente é a chefe Bel Cavalcante. A gente pode fazer com batata doce ou qualquer outro tubérculo, né? Batata inglesa, macaxeira, até com banana da terra também a gente faz. Não muda nada, é o mesmo preparo. A gente também pode substituir a farinha de trigo para deixar ele mais leve ou mais fitness, né? Pode ser a farinha de trigo integral, pode ser com aveia também. E utilizando a batata doce dá aquela pegada mais regional ao prato. Sim, regional e fitness, né? Que é a grande moda da agora, né? Para fazer uma porção para 2 pessoas, você vai precisar de 300 gramas de batata doce, 120 gramas de farinha de trigo, 15 gramas de manteiga derretida, uma gema, 10 gramas de sal. Primeiro você vai lavar bem as batatas e cozinhar. Depois você descasca e espreme as batatas para ficar assim. Se não tiver um espremedor, pode ser com um garfo também amassando. Vamos começar? Primeiro acrescenta a manteiga derretida. Em seguida, a gema. Vamos dar uma amassadinha aqui para misturar todos os ingredientes. E em seguida, podemos colocar a farinha. Vamos continuar amassando. Depois de misturar tudo, a gente vai colocar na bancada para facilitar o trabalho. Esse é o ponto da massa. Para facilitar, eu faço um rolinho e em seguida faço alguns cortes, só para facilitar na hora. E vamos fazer os rolinhos. Se precisar, coloca um pouquinho de farinha na bancada. Agora vamos cortar os nhoque. Eu já vou deixar minha água aquecendo. Colocar um pouco de sal na água. Nossa água já está fervendo. Agora vamos colocar nosso nhoque para cozer. Para saber qual o tempo do cozimento é esse aqui, ó. O nhoque vai começar a boiar tudinho. Quando ele boia, está na superfície, é porque ele já está cozido, então a gente já pode começar a retirar. Agora vamos começar a finalizar o nosso nhoque. Eu vou lhe dar 2 opções. Uma que vai ser almôndegas ao molho de tomate e a outra vai ser selado na manteiga. Na panela eu já coloquei um pouco de manteiga e um pouquinho de azeite, que é para não queimar a manteiga. Eu vou colocar aqui os nossos nhoques. Começar a fazer movimentos para selar eles. Você pode deixar eles até começar a dourar. Aí agora eu vou acrescentar uma manteiga de ervas,
que eu piquei algumas ervas frescas, como salsinha, cebolinha, coloquei um pouquinho de castanha e um pouco de alho frito. Aí é só finalizar os pratos. Aqui temos nhoque com molho de tomate com almôndegas e nhoque selado na manteiga de ervas com filé suíno. Pode colocar ervas para decorar os pratos e também um pouco de parmesão ralado para dar um sabor ainda mais especial. E assim está pronto o nosso nhoque. Agora é só se deliciar. E olha só quem está comigo agora para animar o seu dia. Lucas Cordeiro, mais conhecido como Lucas Cantor, natural de Capela, interior do estado. Vamos de música, Lucas! Você tá apostando pra mim acertar, mais uma vez errou o alvo. Tô acompanhando pelo celular essa superação de álcool. Indireta, mal direta, não me fere não. Seus stories não afetam o meu coração. Tu pode postar no paredão dançando com o copo pro ar. Que eu tô vivendo, eu não vou falar, pra você não chorar. Tu pode postar no paredão dançando com o copo pro ar. Mas quando chega em casa você vai me ligar, pedindo pra voltar. Ei, coração! Lucas Cantor, seja bem-vindo, Gazeta Rural. Obrigado. Prazer tê-lo aqui. E o Mané Safandeiro. Lucas, essa música é de quem é? Essa música é nossa, né? A música aí que foi a minha primeira música de trabalho. E a galera conhece bastante aí na nossa região, né? E graças a Deus estamos indo bem aí. Você que é de Capela, interior do estado, um abraço especial para todo mundo aí. Galera de Capela, um grande abraço. Todo mundo ligado agora E o Mané aqui. que é da Viçosa, né? Viçosa, muito bem, tá certo. Me diga uma coisa, há quanto tempo já na música? Acho que já tem uns 5 anos já. Comecei com 18 anos de idade, já tenho 23 anos. Já tem 5 anos aí, né? Em busca de um sonho. O sonho tem que ser lutado e batalhado, e você tá nesse sonho. Estamos na luta, né? Fé em Deus vai dar tudo certo. Aí Já deu certo, já deu certo. Vamos tocar mais uma? Vamos embora. Sinto ciúme de você, vou te amarrar, vou te prender, pra não chorar, pra não sofrer de solidão, por você, de solidão, por você. Não vou deixar você com outra alguém, se acontecer eu fico louco. Eu tenho tanto amor pra dar também, meu bem, 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 meu bem. O cabra é bom demais, viu? Parabéns aí. Lucas, forró. Eu sei que o nordestino sempre vai pelo caminho, envereda pelo caminho do forró, e você não teve outro caminho a não ser esse, né? Com certeza, a gente que é do interior do sítio, né? Meu pai também é cantor, aí já veio de tradição, né? Fala o nome do teu pai? É Carlos Camargo. Um abraço aí pro Carlos Camargo. Pois é, o filho seguiu direitinho os passos do pai, né? É verdade. E você normalmente costuma tocar onde? A gente toca nas casas de show aqui em Maceió, nos barzinhos, né? Formatura, aniversário. A gente tá sempre por dentro, toda semana a gente tem show, graças a Deus. E para quem está em casa e quer conhecer mais um pouco do trabalho do Lucas Cantor, o que fazer? Onde encontrá-lo? Instagram, @LucasCantorOF, você encontra lá meu perfil, lá tem os contatos de shows. E é isso aí. Em todas as plataformas digitais, tem nosso CD, nosso trabalho e tá tudo lá. Vamos tocar mais uma? Vamos embora. Gazeta Rural com Lucas Cantor de Capela. Sonho de verão, numa praia, 4 semanas de amor, em noite de luar, sobre a luz das estrelas, eu e você, o seu nome eu escrevi na areia, e a onda do mar apagou em cada pôr do sol, a saudade incendeia o meu coração.
Te amo, não esqueça, o sonho não acabou. Eu vou ficar te esperando, não quero dizer adeus, sem você eu vou ficar. Eita, nós! E o forró, ele fala do nordestino, fala do homem da terra, do trabalhador, mas fala também que o homem da roça, o vaqueiro, se apaixona também, né? É verdade, o vaqueiro fica apaixonado, né? Tá certo, então. Olha, prazer tê-los aqui. Quero desejar realmente mais sucesso para você, que continue nesse caminho. Mas eu queria saber o seguinte também, só antes da gente encerrar, cada artista, né, sempre tem uma referência. Né? Eu quero trilhar o caminho, é claro, do bem, mas eu tenho uma referência. Qual a sua referência na música hoje? Rapaz, um cara que eu sou fã demais, tive o prazer de conhecer pessoalmente, é o Mano Walter, né? Mano Walter, Guim Lulinha, Zé Vaqueiro, é os caras que eu me inspiro bastante, é os caras que é referência demais. Muito bem, seja muito obrigado, parabéns, sucesso. Vamos tocar mais uma para a gente encerrar? Só se for agora, meu patrão. Puxa, mané, na sanfona. Lucas cantou, mané sanfoneiro, o negócio aqui é diferenciado. A gente se podia se juntar de vez, compartilhar de novo do nosso sertão, acordar o 20, o calho da reis. A gente se podia se juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro, cantar varrendo o muro do nosso quintal. Olhei tomate, cebola, banho da açude, almoçar. De noite um bom banhão de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode se amar. De noite um bom banhão de dois, pra que deixar pra depois, a gente pode se amar. A gente se podia se juntar de vez, compartilhar de novo do nosso sertão, acordar o ritmo, o calho da reis. A gente se podia se juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar o leite mais puro, cantar varrendo o muro do nosso quintal. Olhei tomate, cebola, banho da açude, almoçar. De noite um bom banhão de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode se amar.